degustar a vida, degustar com esporte. Professor de Educação Física Max Duarte, o que o esporte pode melhorar a nossa degustação da vida? Já voltamos. Degustando a vida no esporte. Nós estamos com o Max Duarte, que é um profissional de educação física, muito envolvido com esses projetos sociais, esportivos, né? Projetos de inclusões sociais. Sociais e esportivos, já aí em 3 segmentos do esporte. Né? E o esporte traz muitíssimos benefícios. Para a nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa saúde geral. Não traz, Max? Começar pela autoestima, né? Você se motiva, você se automotiva quando você começa a fazer uma caminhada. A famosa segunda-feira eu vou começar. Vou começar. Eu acho que até isso que eu quis te perguntar, te trazer para cá, para estimular quem está em casa, porque eles veem a atividade física como um parto. Atividade física é uma meta que eu vou... Não sente todo o prazer. É claro que depois que se pratica, que o prazer se instala no corporal, vem. Aí a questão é começar, que aí começa a autoestima, aí começam as mudanças fisiológicas. Mas aí, quando é esporte, quando tem algo junto... Que aí é o coletivo, são outras pessoas motivando, e isso é mais interessante. Mesmo no esporte individual, existem outras pessoas ao lado praticando o mesmo esporte que você. Então nós temos 2 definições diferentes, esportes individuais, Max, e esportes coletivos. Coletivos melhor ainda, porque as pessoas fazem interação social. Isso, mas no individual também há a interação social. Então, por exemplo, as corridas, as maratonas, as meia maratonas, isso existe esse movimento, né? As pessoas fazem grupos de amigos para ir participar de uma meia maratona. Começam a treinar juntos, é um esporte individual, mas existe a interação coletiva. Perfeito. E quais seriam os esportes, por exemplo, coletivos mesmo? Basquete, vôlei, futebol, que é o nosso paixão nacional. Paixão nacional, okay. Né? Entre outros, né? Entre outros, aí uma infinidade de... E traz benefícios. Muito benefícios, inicialmente, como é que eu poderia dizer? Autoestima. Primeiro psicológicos, mentalmente. A pessoa tem um bem-estar. Depois de uns 3 meses a 4 meses de prática, são os benefícios fisiológicos. Aí a pessoa realmente começa a ver mudanças corporais, emagrecimento, melhora da massa magra. Você falou um dado importante. Então, gente, quem está em casa, 3, 4 meses, primeiro caminhar para depois correr, né? Um passo de cada vez. Já acha que já se envolve com vôlei, com futebol. O primeiro degrau da escada. Já acha que em um mês tem que ter mudanças corporais e total sucesso. O sucesso tem a ver com a prática, o treino. É recomendável fazer uma avaliação física, né? Consultar um profissional de educação física e um médico também para ver se está apto a problemas cardiovasculares, problemas cardíacos, para ver se está apto a fazer atividade física e depois disso procurar uma academia ou a própria academia ao ar livre. Tem tantos tanta exercícios. Coisa, o Brasil é bem propício. Assim, bem propício, né? Área arborizado, verde, tem clima para isso. Tem clima bom. Você acha que o nosso país tem bastante envolvimento com esporte ou não? Crianças, no segundo bloco nós vamos falar dos projetos sociais em si. Okay. Não fala isso para nós ainda, mas você acha que em números o nosso país é um país considerado do esporte ou ainda não? A gente ainda tem um pouco ainda que caminhar, né? Apesar de nós termos aí essa década, nós vamos ter aí uns 4 ou 5 mega eventos esportivos, né? Que vão estimular cada vez mais essa prática. Aí cabe aos setores esportivos no nosso Brasil, né? Setor, o COB, Ministério dos Esportes, estimularem isso através de incentivos financeiro, inclusive. Né? Porque a pessoa, se estiver treinando, ela vai como poder... se um horário de trabalho, né? Ela vai melhorar. Intensivamente treinando. Não, perfeito. Como assim? Peraí, se ela tiver... Não, por exemplo, que a pessoa falou que precisa de incentivos financeiros, Max.
Ah, sim, não, mas aí no alto rendimento. Ah, ok. O atleta profissional, ele aí precisa de um incentivo financeiro, porque ele vai se dedicar a todo momento. Mas então você diz financeiro é ter professores, ter estrutura, infraestrutura, né? Ter bola, ter quadra, ter... esqueço. Isso também necessita de muito dinheiro. Muito, né? Pelo menos investimento. E aí cabe ao governo criar meios para poder facilitar isso, né? Mas a coisa está sendo feita. A coisa você acha que está sendo feita? O esporte que ainda a gente vê mais carro-chefe ainda é o futebol? É o futebol e segundo o voleibol, que está sendo muito bem cotado. O vôlei no Brasil deu uma crescente muito grande e, enfim, depois a gente aí fica ali disputando natação, basquete, então coisa não... Max, contraindicações de esporte. Por exemplo, futebol, aquelas entradas ferrenhas e machucar um joelho, que é extremamente importante para a nossa locomoção. Que contraindicações existem? Existem inúmeras também. Pois é, na verdade são os cuidados que você precisa ter, né? Para cada esporte. Para cada esporte. Então para cada esporte você tem um equipamento adequado àquele esporte. Então se você joga um basquete, há um grande índice de torção de tornozelo, então você jogar o basquete com uma tornozeleira para proteger. Se você joga vôlei, uma joelheira. Joelheira. Né? Futebol? Futebol, aí caneleira, né? Também a tornozeleira, uma chuteira que seja aderente, né? Natação? Natação aí já é óculos e touca. Ah, sim, pelos produtos químicos que tem na água. Pelos produtos químicos da água, exatamente. E não entendo tantos esportes, acho que você tem mais. Qual mais esporte aí que teria que tomar cuidado? Um golfe, por exemplo. O golfe aí é o tênis adequado, que para você, a hora que você for fazer o swing, você não escorregar o pé e não correr. Você falou a palavra tênis, e o tênis? Aquela questão do braço. Às vezes eu já vi tenista com o braço um lado maior. Aí o tênis, na verdade, é joelho, são as lesões do tênis que são maiores, são joelhos e ombros. E um pouco de cotovelo também, por causa do impacto toda hora na raquete, você tem a famosa epicondilite. Epicondilite. Mas, Max, desde que a gente procure profissional adequado. E aí, a sugestão é que você faça um acompanhamento, sempre treinar com um profissional de educação física, fazer paralelo um fortalecimento, uma musculação. E se é o caso de você já tiver com lesão, procurar um fisioterapeuta antes. E o fisioterapeuta, quando der a alta, aí ele vem para o profissional de educação física. Claro, uma equipe sem dúvida. Uma equipe multidisciplinar, inclusive o nutricionista. Claro. É importante. Todo mundo se alimentar bem. Se alimentar bem. Para degustar no mundo do esporte, porque isso traz metas, traz mais vontade. Isso faz você melhorar a cada dia. Você acorda com inspiração, motivação para poder superar um desafio ou alguma equipe que você queira estar. Existem inúmeros casos de pessoas, até que elas queriam fazer mudanças corporais relacionadas ao peso, que concomitante ao esporte transformaram totalmente o corpo, a mente e a vida. Tem casos de garotos na adolescência que eram raquíticos, fracos, e aí entraram no judô, por exemplo, e começaram a melhorar a autoestima, a se enfrentar melhor, a se reconhecer como pessoa, né? A parar de sofrer aí a palavra da moda, os bullying. Aí, enfim. Temos casos de amigos que acontece isso. Então, que sentiu o corpo melhor. Aí começa a ficar mais forte. E realmente, o esporte proporciona essa mudança fisiológica. Mais força também. Força, com certeza. Força, garra. Com certeza. Isso. E a garra aí já é a motivação interna, a parte psicológica, né? Entendi. Mas fisiologicamente a força vem naturalmente. A criança que começar a praticar esporte, ela vai começar a melhorar o tônus muscular, vai ficar com a perna um pouco mais forte de tanto correr, ela vai acelerar o crescimento, ela vai desenvolver os ossos, vão acelerar o crescimento, o fechamento das epífises, enfim. Essas crianças só no videogame, só no computador, deixando o esporte, fez com que os números de obesidade aumentassem. No Brasil ainda também, eu não tenho dados científicos agora para falar,
Mas é evidente, evidente tá claro que as isso. crianças perderam um pouco o interesse pelo esporte. Mas eu também acredito que é em função da falta de incentivo, falta de estímulos. Perfeito. Você ter uma boa quadra, você ter um bom material. Nós estamos voltando, por isso não estaríamos falando sobre isso. Espero que sim. Max, eu preciso do intervalo e depois do intervalo eu quero que você me conte desses projetos sociais. Isso faz com que, na realidade, essa criança que está em casa se envolva com o esporte. Exatamente. Degustar a Vida já volta. Volta, nós estamos degustando a vida e eu tô gostando, porque eu quero degustar que o esporte me estimule a fazer as tais atividades, as mudanças, né? Porque se para as pessoas atividade física é algo é um nome pesado ainda, Max, quem faz é separado, né? E quem não faz. Mas isso está mudando. Eu acho que as pessoas no Brasil, tirando os grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, que tem a parte do corpo mais em evidência, né? Claro. Mas tem profissionais para isso. Tem mais profissionais, tem estímulos de mecanismos e infraestrutura. Mas isso está mudando. No Brasil afora, a coisa está melhorando. Já que está mudando, existem, então, como você disse, projetos sociais de inclusão, assim, projetos esportivos sociais, que você pode aí ter 3 etapas, né? 3 direcionamentos, né? Que é um projeto esportivo de participação, que aí você direciona ele para a comunidade em geral, não só para crianças, para adultos também. Você coloca projetos de lazer, aulas na praça para terceira idade. Perfeito. Aulas de... Minha avó está com mais de 70 e está aprendendo capoeira. Então, minha avó japonesa. Recreação aos finais de semana, capoeira. Amando. Ela prefere não fazer. Quando a gente vai visitar, ela fala assim: já são 4 horas, vocês vão ficar aqui ainda? Ela fica doida para ir para capoeira. Para aula dela. E eu falo: vó, mas espera um pouquinho. E ela, com certeza, ela percebeu na capoeira, para o idoso, mudanças fisiológicas, equilíbrio, melhora no equilíbrio, a postura. Então esses são os projetos sociais. Ganho de força. Esporte e participação. Esporte e participação. Esporte e participação. Um segundo seria? Esporte e educação. Que aí esse tem que estar na escola, com certeza. Tem a ver com a escola, que aí tem a ver com a escola. Você usa a escola como o segmento no contraturno, faz atividade no contraturno escolar. Por exemplo, a criança estuda de manhã, à tarde ela pratica o esporte. Isso é obrigado no currículo? Você sabe isso, Max? Não. A escola já tem a educação física no currículo, aulas de educação física, mas os projetos sociais de esporte e educação seria extracurricular. Já é extracurricular. De interesse da escola. Se envolver nesse projeto. Envolver nesse projeto, ou desenvolver algum projeto, ou apoiar algum projeto. Às vezes uma escola particular fica próximo de uma comunidade de risco, então ela pode fazer esse link, né? Perfeito. Aí ela pode até ter os... Pede bolsa para estudantes para estudar, exatamente, para disputar os jogos escolares. Nossa. Eu fui atleta e participei muito. Assim, a gente não deixa de ser atleta, né? Só teve os áudios, vamos dizer. Na época, atleta escolar, né? Então eu tive bolsa, eu tive esses benefícios. Isso até me por isso você muito. Trabalha nessa área, né? Um dos grandes benefícios foi ter participado desse período, e a escolha da minha profissão foi em função de eu ter sido atleta nessa fase de adolescência. Foi um benefício, um divisor de águas para eu escolher a profissão. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Não, vou ser professor de educação física, eu vou retribuir
tudo o que os meus professores me passaram, né? Que legal, tive ótimos, excelentes profissionais. Então esses são os projetos. E aí tem um esporte rendimento, que aí é onde você monta as equipes para disputar campeonatos brasileiros, etc. Né? Então você tem esporte de rendimento, você tem que pagar o atleta. Tá. Né? Porque ele é um profissional. Ele é um profissional. Então, vamos supor, você vai montar um time de vôlei para disputar a Liga Nacional. Perfeito. Então você faz todo um levantamento. De que é gasto necessário, e aí uma planilha e vai atrás de patrocinador. E as grandes empresas hoje em dia elas buscam esses tipos de projetos porque a aceitação da marca é muito vincular a marca a esse tipo de projeto. É muito interessante para o marketing da empresa. Então você tem aí grandes empresas exemplos, que fazem investimentos naquelas camisas de futebol. Nas camisas de futebol, no vôlei, né? Porque o vôlei você atinge mais as famílias, né? O futebol também, mas o vôlei agora porque tem essa coisa... Porque ele pode ser feminino, masculino. Exatamente. Tem futebol que ser também, masculino e feminino. Futebol também, mas o futebol está caracterizado, né? Tá mais coisa masculina, né? Então assim, o esporte rendimento é essa linha de tem que ter resultado. Então são os atletas olímpicos, né? Eles são atletas de rendimento. Então vamos lá. Então são os participativos, educacionais e de rendimento. Mas no mais, agora projetos sociais inclusivos são maravilhosos. Mas agora você pode pegar o projeto social que tem as três. Que faz com que ele seja atleta, participativo, ele se interessa, é educacional. Ela vai vendo, caramba, eu quero chegar lá. A minha meta do projeto é essa, eu quero ser uma referência. Max, então vamos fazer quem está em casa, tirar a bunda do sofá e escolher um esporte. Tem que ter alguma habilidade ou habilidade a gente passa a treinar e ter? A habilidade você adquire, né? É treinamento. Então, inicialmente levantar o bumbum da cadeira. Reagir. Vamos lá, vou me movimentar, eu vou começar uma caminhada. Depois da caminhada, você está se sentindo bem, começa a correr. Então, isso é muito importante. Temporizar a corrida, como você me ensinou. Um cronômetro para você poder cuidar, entender quanto tempo você está conseguindo correr, quanto tempo você está caminhando. Você acha, o achismo muito viagem, né? É viagem, né? Você acha que você correu 3, mas no final você correu 1. No final, você quanto mais cansado você vai ficando e menos você corre. Menos rendimento. É importante você primeiro ter esse início, esse pontapé inicial de sair da cadeira e começar com uma caminhada, uma atividade simples, e depois de uma corrida, enfim. Claro, fazendo a avaliação física e médica antes, né? Sim, sim. É a etapa depois... Procure os profissionais, né, adequados. Se precisa de um tênis... Um calçado adequado, de acordo com a modalidade. E aí depois que você está estimulado pela caminhada, aí você procura um esporte que você queira fazer, se é coletivo, se é individual. Tem muita gente que aprende a nadar depois dos 30, entendeu? Então isso é interessante também. A natação ajuda muito. Respiração. Né? E a pessoa que às vezes tem medo de nadar, tem trauma, fobias, né? Então ela na água ela vai superar essas coisas. Então, tem que ter um pouquinho de medo que também dá uma limitada, para ter limites, né? Mas enfim, eu acho que a questão da mudança é a pessoa querer... Você pode me dar um exemplo de um case de sucesso, de um projeto social que você já... Um projeto social fez muitos, que eu até trabalhei, né? O projeto de Japeri, Japeri Golf. Japeri Golf. É um projeto de golfe. É um projeto de golfe numa cidade que tem o menor IDH do estado do Rio de Janeiro. Sério? Com o menor IDH, se colocou o golfe. E aí a presidente, né, ela idealizou esse projeto junto com os CADs, que eram CADs. São CADs? CADs são aqueles rapazes que carregam a bolsa dos golfistas. Né? Os CADs, que eram CADs no Gávea Golf. Fez uma parceria com pessoas junto com a presidente, né? E aí ela incentivou, foi atrás de patrocínio. Então eles têm uma verba por ano e eles conseguiram realmente mudar o padrão daquelas crianças envolvidas. Então as crianças, elas têm alimentação, elas têm acompanhamento de profissional de educação física, elas têm reforço escolar e aprendem um golfe, e com isso elas viajam o Brasil inteiro.
tem crianças que já foram para a Escócia, para os Estados Unidos. Uau, que oportunidade! E esse case, realmente assim, o Japeri Golf é um exemplo que o esporte consegue realmente transformar. Vamos transformar quem está em casa. Eu vou precisar de novo intervalo, mas antes... Nosso último bloco, Degustar a Vida, de volta com Max Duarte, profissional de educação física, um excelente profissional na área do esporte mesmo. Obrigado. E muito interessante esses projetos sociais aí na área do esporte. Isso faz com que transforme a vida das crianças, transforme a vida de um adulto. De adultos, eu dei exemplo da minha avó, sabe? Eu fico contentíssima. Ela assim, por ela vai todos os dias. É muito bacana você ver que pela sua avó a transformação, né? Você tem um exemplo em casa. Nunca tinha feito atividade física. Começou a cantar esses caras. Mais de 70. Não pode falar pra todo mundo, mas tem bem mais. Entendeu? Então, entre outras idosas que eu conheci, maravilhadas assim com essa atividade. No idoso você ainda aumenta a longevidade, né? Você estimula para qualquer um, né? Para criança, principalmente já tá para quem tem de 70 em diante, começar a praticar com atividade. Uma qualidade de vida melhor, porque essa hora, né, que as engrenagens vão. Agora vai começando a o óleo vai enferrujando um pouco mais. Tá, como que eu faço para implantar um projeto? É só uma ideia? Ou tem a ideia e isso tem que ser no papel? Na verdade, eu transformo essa ideia em metodologia. Perfeito. Então, assim, a pessoa entra em contato. Uma cidade é quente, uma cidade é fria. Exatamente. É diferente o esporte. Qualquer lugar, a pessoa vai entrar em contato e eu vou fazer um estudo primeiro demográfico, né? Geográfico, né? Ver quantos habitantes, quais são os esportes que os moradores já costumam praticar, né? Faço essa pesquisa, faço essas pesquisas nas escolas, com os profissionais de educação física, normalmente com as secretarias de educação e secretarias de esporte. Então também eu vou direto para ver quais são os projetos que eles já estão fazendo. E aí, a partir dessas informações, eu elaboro, eu desenvolvo essa ideia que às vezes um político se materializa. Ou um empresário tem, porque às vezes existem pessoas que querem investir no esporte, outro, né? Realmente. Nós queremos o melhor do outro, existem muitas pessoas que querem. E eles têm a questão do aporte financeiro, né? Eles têm como patrocinar. Só que às vezes não sabe, não tem noção, não tem Existem ideia. reduções no imposto de renda? Nos 3 âmbitos, municipal, estadual e federal. Então você tem estímulos. Gente, tá com o dinheiro parado aí. Por exemplo, no município, você tem lá o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? Que existe o Fundo Municipal da Infância. Então você pode fazer depósitos casados, o empresário pode falar assim, eu quero que esse dinheiro que eu estou depositando vá para esse projeto. Perfeito. Então ele consegue pedir isso junto ao Conselho Municipal da Criança, do CMDCA, né? E no âmbito estadual existem a lei do ICMS, que também te dá um abono, e no federal a lei de incentivo ao esporte, que você consegue ter esses incentivos fiscais patrocinando algum projeto esportivo ou um projeto social. Você que já se envolveu em vários esportes, você acha que tem algum esporte que seja mais caro, menos? Tem isso? Dá para você falar isso para mim? Um esporte caro seria o golfe, né? Pelos equipamentos, caro. Né? E pela infraestrutura de você ter que viajar e tal. Mas
nada que um bom planejamento, né, o orçamento, você não consiga atender. Se você, com o planejamento, você sabe quanto que você vai precisar no ano. E aí o patrocinador vai liberando aquela verba em cotas mensais ou bimestrais ou anual, e você, com aquele dinheiro, você gerencia o projeto. Então você já tem... Então não depende se gasta muito ou pouco, mas tendo planejamento e tendo investimento, você consegue executar o projeto. Então eu tenho um projeto que eu elaborei com uma cidade com 12 modalidades olímpicas, é um mega projeto. Então não foi só um esporte, não, 12 esportes. Então, para atender 1.500 crianças e jovens do ensino jovem adulto, né, que é a turma que estuda à noite. Então, assim, então você não tem um limite. Mas vem cá, a turma que estuda à noite normalmente é a turma que trabalha, não é isso, Max? Ou não? Não necessariamente? Não necessariamente. Tem um pessoal do EJA que às vezes ainda não trabalha. São os adolescentes entre 16, 17. E aí eles... Sim, esporte é uma oportunidade, porque ele tem os sonhos, né? Você é um grande jogador, você... todo mundo tem um sonho de ser... É uma forma de você conquistar alguma coisa, né? Esse pessoal de comunidades carentes, eles não têm muito acesso. E eu digo que o esporte proporciona esse acesso. Então, acesso a conhecer outras cidades, outras culturas. Então, você mora na região sudeste. E aí você tem um campeonato lá no norte. Você vai viajar. Tem criança que nunca viajou de avião. Culturas, outras comidas. Tudo. Olha como se amplia o universo dessa criança. Então, aí depois ela volta até na própria casa, ela come de garfo e faca. Então, assim, tem umas coisas que você realmente amplia muito o horizonte. Você falou das comunidades carentes. E aquela criança que tem um suporte financeiro, tem família, tem casa, mas não está querendo se envolver. É possível também que essa criança saia desse computador e vá participar do projeto. Com certeza. E eu gostaria que isso acontecesse não só para quem tem menos ou mais, isso independente. Claro que a gente foca mais nas mudanças sociais, no projeto social, mudança social em comunidades de riscos. Né? Ok, que teriam essa necessidade desse investimento. Mas, às vezes você tem um projeto que, ou como eu falei, um colégio particular ou uma empresa que patrocina um projeto dentro para os funcionários da empresa. Então, para os filhos dos funcionários. Para os filhos dos funcionários. Nossa, então a coisa não fica restrita só a pessoas carentes. Porque eu estou vendo que essas crianças que têm condições estão mais carentes que esses carentes. Porque o carente ele brinca na rua, né? Sobe em árvore, joga bolinha de gude. Porque não tem condições de comprar um computador. E aí ele... Um iPad, não sei o quê. Se bem que isso está mudando um pouco, eles também têm, já sei que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Não é um iPad, mas eles têm um tablet lá que resolve. Mas brincam mais. Brincam mais na rua, interagem mais. Então eles são mais ricos. No final, acho que eles têm... acabam degustando mais. Degustando mais. Max, muito obrigada por dar essas dicas relacionadas ao esporte, tirar quem está em casa, seu filho desanimado, que ele se envolva com o esporte, que ele respire esporte. Para finalizar, Max, o que é degustar a vida para você? Degustar a vida é um conjunto dessas atividades, né? De você saber aproveitar de forma prazerosa as atividades, o que a vida lhe proporciona, né? Desde do amanhecer, do bom dia para as pessoas, o alimento que você está ingerindo, o contato com as pessoas, estar aqui, essa oportunidade que você concedeu, que foi muito bacana. Eu acho que isso é o degustar a vida, é você aproveitar os momentos e viver cada dia intensamente. Viver cada dia intensamente, de preferência degustar com esporte. Degustar com esporte, claro. Isso aí é o que eu faço sempre. Obrigada, Max. Obrigado degustar a você. A vida, agradece a presença de vocês e isso sirva de um estímulo para um esporte, para cada vez mais degustarmos a vida. Espero vocês no nosso próximo programa.